Paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória. O Senhor me ministrou uma palavra no meu coração hoje a respeito de cura interior. Glória a Deus. Amém? Curar nossa alma. O Senhor deseja curar muitos aqui nesta noite. Aquele que buscar entender, aquele que se entregar. O Senhor deseja transformar a tua história. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Quem achou que é? Amém. Colossenses 3, a partir do versículo 5. Diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da Desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, clamamos, Senhor, pela tua unção, pelo teu derramar aqui neste culto, nesta noite. Senhor, que todo o meu eu caia por terra, que o Senhor possa usar, Senhor, a minha vida para ministrar o coração da tua igreja, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas em tudo aquilo que viemos buscar no teu trono, Pai, porque o Senhor, somente o Senhor tem a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Senhor, que se há algo em mim que impeça, Senhor, manifestar o derramar da tua unção, que o Senhor possa me perdoar agora e que o Senhor possa me usar com graça e misericórdia. Em nome de Jesus é o que eu clamo, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ministrando e meditando nesta palavra, eu comecei a buscar e falar como viver todas essas coisas que a Bíblia nos promete, como viver através daquilo que é a revelação de Deus para a minha vida, porque nós vivemos num tempo que nós vamos à igreja, nós oramos, nós nos alegramos por um momento, nos entristecemos muito em outros, e parece que a nossa vida espiritual, a nossa vida na nossa casa, na nossa família e no trabalho, ela vive de altos e baixos, felizes e infelizes, felizes e infelizes. E se nós meditarmos na palavra, não é o que a palavra de Deus nos promete. A palavra de Deus nos promete cura, libertação, alegria. A palavra de Deus nos promete paz que excede o entendimento. Sabe o que quer dizer isso? É você estar numa situação crítica, uma situação difícil, e você ter a paz de Cristo no teu coração. Mas ao invés disso, o que acontece? Nós estamos bem, nós estamos em paz, estamos alegres quando as
mal, esta paz some. Sabe o que quer dizer? Não era a paz de Cristo que estava no seu coração. Se o abatimento entra, se a tristeza entra, se a incredulidade entra, não era a paz de Cristo que estava. E muitas vezes nós somos induzidos a crer em algumas palavras, e nós começamos como se fossem pensamentos positivos, e querer que aquilo aconteça, e não é dessa forma que funciona com o Senhor Jesus. A palavra de Deus falou aqui muito claro: por estas coisas é que vem a ira de Deus. Oh, aleluia! Quem quer pregar a ira de Deus na igreja? Quem quer ir à igreja para ouvir sobre a ira de Deus? Eu quero ir à igreja escutar promessas de Deus. Eu quero ir à igreja escutar cura, libertação, prosperidade. Eu não quero ir para escutar a ira. Mas quando nós entendemos isso, e quando nós começamos a entender aquilo que Deus deseja de nós, nós vamos estar habilitados dentro daquilo que é o propósito para vivermos tudo aquilo de bom que o Senhor tem separado para nós. Aleluia. É somente dessa forma, não há outra. Eita Deus, é verdade. Jesus. Não adianta eu estava meditando aqui, então eu pude pensar, o que eu preciso, não é o que eu preciso fazer, mas muitas vezes o que eu preciso deixar de fazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que eu preciso deixar de fazer para viver aquilo que Deus está me prometendo viver. Glória a Deus. O maior erro na vida de uma pessoa que se diz crente, se diz convertida, que vai à igreja, é a religiosidade. Aí você pode dizer, mas pastor, nós não temos que ser religiosos? Não. Você precisa ser cristão, crer no Senhor Jesus, crer no Deus vivo. Religiosidade não tem nada a ver com isso. Uma pessoa religiosa, ela vive na igreja, cumprindo ritos religiosos, obrigações. Ela muitas vezes chega até a ser um exemplo da igreja. Muitas vezes essa pessoa é apontada como exemplo. Eu queria ser igual a ela. Quando eu crescer eu quero ser igual. Mas ela tem uma vida religiosa. E essa vida não está naquilo que a palavra de Deus falou aqui quando nós lemos: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Muitas vezes nós encontramos pessoas que têm uma vida dentro da igreja, têm uma vida problemática. Parece que as lutas se renovam, não param. O que acontece, pastor? Eu não saio da igreja, eu frequento a igreja, a minha família parece que vive desunida, a minha casa só há confusão, eu vivo com dores, eu parece que não saro, não melhora, a minha vida não anda. Vamos fazer campanha, vamos orar, vamos ungir, vamos fazer tudo, e às vezes esquece de perguntar assim: irmão, você já fez a sua natureza terrena morrer? Eita, é verdade. Aleluia. Irmão, já sepultou o velho homem? Porque não adianta ungir, jogar um balde de óleo, fazer campanha, se ao sair daqui, a primeira coisa que você faz é ressuscitar o teu velho homem, a tua velha natureza. Aí você vai viver debaixo da palavra. Estas coisas vêm por causa da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Oh, pastor, não vim aqui para ouvir isso não, mas vai ficar bom no final. A gente precisa falar isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas vivem com seus egos massageados dentro da igreja. Olha, vai dar tudo certo, você é uma bênção, e muitas vezes precisa falar o que tem que ser falado. Eu meditando nessa palavra aqui, a cada palavra que o Senhor me dava, e a cada palavra que eu recebia, não era assim, não é, Senhor. As pessoas que vão para a igreja onde o Senhor separou precisam ouvir isso. Cada palavra que eu meditava aqui, o Espírito Santo dizia assim para mim: você precisa ouvir isso. Começa aqui, ó. Eita Deus, é verdade. Começa aqui. Então, o que eu preciso deixar de fazer?
Teve uma vez que eu brinquei aqui que nós precisamos, quando a gente começa a andar com Cristo, aí de repente fala para mim, mas pastor, eu já sou convertido há 15 anos, então tá bom, então vamos falar, recomeçar a andar com Cristo. Muitas vezes nós precisamos fechar para balanço. Não é? Aleluia. Quantas vezes você não entrou no comércio alguma coisa e você viu lá assim, ó, desculpe o transtorno, estamos em reforma para melhor atendê-los. Aleluia. Muitas vezes você precisa se fechar para balanço. Preciso me fechar para balanço. O que eu preciso deixar de fazer ou deixar de ser? Primeira coisa, eu preciso deixar de ser intolerante. Onde? Pastor, onde é que eu sou intolerante? Eu preciso pensar, deixa eu analisar trabalho, no trânsito. Na hora que falou trânsito, eu falei, o Senhor é para mim, né? No trânsito, com filhos, marido, esposa. Precisamos deixar de ser intolerantes. Se eu perguntar aqui, obviamente eu não vou fazer isso. Mas se eu falar em particular aqui, quem é intolerante, levanta a mão. Não vai ter um que vai ficar de mão baixada. Somos intolerantes. Quem já ouviu aquele ditado assim, eu não levo desaforo para casa? Eu não levo desaforo para casa. Olha, eu engulo um boi, mas eu me engasgo com uma formiguinha. Muitas vezes, o desaforo que você não leva para casa era a sua promessa que estava preparada. Aí você jogou para fora, não levou desaforo para casa, mas deixou a promessa lá. A promessa também não levou para casa. Leva o desaforo para casa. Pode levar. Quantos desaforos eu deveria ter levado para casa e não levei? E quantas bênçãos e promessas também eu deixei lá junto com o desaforo? Precisamos deixar de ser intolerante na caminhada com Deus. Amém? Amém. Em Lucas 6,31, eu vou falar bastante passagem, então vou ler meio rápido para dar tempo. Se não der tempo de você abrir junto comigo, você vai guardando aí. Amém? Lucas 6, capítulo 36. Lucas 6,31. Glória a Deus. Oh, aleluia. Abençoa teu céu. Diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aleluia. Medita num versículo desse e consegue viver com ele. Assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Nós pensamos em nós, fazemos aquilo que nos agrada. Se tal pessoa nos agradou ou nos ofendeu, nós achamos 1000 justificativas para, e coloque seu coração aqui em mim, não esquece lá que Deus toma conta. Amém? Não permita ser roubado. Quando você entende o princípio daquilo que Jesus nos deixou, você vai entender aquilo que Deus tem para você. O maior exemplo é a graça de Jesus. Se você ler os evangelhos, se você ler a história de Jesus, se você acompanhar o ministério de Jesus, a sua caminhada, o seu discipulado, qual vai ser a maior coisa, a maior característica de Jesus que você vai encontrar? A graça. Glória a Deus. Na sua caminhada, aquelas pessoas que caminham com você, essas pessoas estão vendo graça ou desgraça? O que essas pessoas conseguem enxergar na tua vida? Essas pessoas que enxergam você, teu vizinho, parentes, pessoas que muitas vezes você quer evangelizar e trazer para a igreja. E muitas vezes essas pessoas não vêm para a igreja porque não querem ficar igual a você. Então, o que as pessoas estão enxergando na minha vida? Elas estão vendo graça? Ou elas estão vendo desgraça? As pessoas têm visto algo na tua vida. As pessoas enxergam
algo na tua vida. Outra coisa que eu preciso deixar de ser é uma pessoa pessimista. Se nós pegarmos lá em Números, a partir do versículo 13, nós vamos ler a história quando os espias entram ali na terra para enxergar a terra prometida. Ou seja, a promessa de Deus. Muitas vezes, espiritualmente, o Senhor tem apontado e Ele tem mostrado para você a tua bênção. O que é que você tem enxergado? Quando os espias foram, olha, a terra prometida está ali, ó. A terra prometida está ali. Vai lá. Vai ver o que eu preparei para vocês. Aí eles foram. E eles trouxeram ali o fruto, né, da terra. Algo maravilhoso. Olha, nós estamos numa terra que mana leite e mel. Esses eram os otimistas. Os pessimistas, olha, mas essa terra é guardada por gigantes, é impossível entrar lá, não tem condição, precisamos procurar outro lugar, isso é um engano. Ei, Deus prometeu, mostrou. As pessoas e aqueles que estavam preparados para entrar lá, separados para entrar lá, o que eles enxergaram? A terra prometida, a bênção, o fruto? Não, as dificuldades que seria para entrar lá. O Senhor muitas vezes tem te mostrado as suas bênçãos, as suas promessas, e você tem enxergado as dificuldades que você vai enfrentar para chegar lá. Não seja uma pessoa pessimista. Essa é a segunda condição que você precisa deixar de ser. A terceira é uma pessoa rancorosa. Ah, não, pastor, agora você falou na igreja errada. Aqui não tem ninguém rancoroso. Uma pessoa rancorosa. Em Hebreus, aleluia. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha o que a palavra diz: atente diligentemente, porque ninguém seja faltoso, se separando da graça de Deus. Quando você se separa da graça de Deus, vai fluir em você raízes de amargura, e com isso vai trazer perturbação. É verdade. Oh, pastor, eu ando tão angustiado, perturbado, oprimido, eu não sei o que é. Eu sei. Rancor, amargura. Certa vez eu escutei um pregador falando: olha, o pecado todo mundo vê, a amargura ninguém vê. É verdade. Ninguém vê a amargura, muitas vezes nem você. E aí o que acontece? As coisas estão caminhando bem, a amargura está lá escondidinha. As coisas estão dando certo, a amargura está lá, escondidinha, está bem guardadinha. Ela nem nos atinge. Ah, começa a dar as coisas erradas. Essa raiz de amargura começa a brotar. Você começa até a lembrar de pessoas que te magoaram. E aí você começa até a falar. E você começa até a pensar que a vida deve estar dando errado pelaquela pessoa. É verdade. As coisas não estão dando certo por causa daquilo que eu vivi. Aí começa a fluir a amargura. E aí a palavra do Senhor está dizendo: olha, se você permitir isso, você vai ficar perturbado. Se você permitir isso, você vai ficar longe da graça de Deus. A palavra nos diz isso. Então precisamos fazer o que não quero mais viver isso. Preciso me libertar disso. Eita Deus, é verdade. A quarta coisa que eu preciso deixar de ser é uma pessoa almática. Você sabe o que é uma pessoa almática? É uma pessoa hipersensível. Sensível todos nós somos. Todos nós temos um pouquinho, né? Às vezes não acordamos muito bem, às vezes cumprimentamos alguém que sempre nos cumprimenta, de repente aquele dia parece que nos cumprimentou de uma forma mais seca. Mas uma pessoa almática,
é uma pessoa problemática, é uma pessoa que tudo é sentimental, tudo. Olha, se aquele dia acordou, ela acordou, o tempo está chuvoso, a chuva veio para atrapalhar o dia dela. Tudo acontece para prejudicar. O mundo gira em torno para que as coisas deem errado para ela. Vai ministrar uma pessoa dessa para ver se você consegue. Vai falar do amor de Deus para ela para ver se você consegue. Não, porque ela é coitada. Ela não nasceu para dar certo. Não, para mim as coisas não acontecem. O senhor falar isso porque não conhece minha vida. O senhor falar isso porque não sabe o que eu enfrento. Uma pessoa almática, sensível. Então nós precisamos entender isso. Se isso está nos prejudicando, não adianta eu começar a ouvir promessa, ouvir que Deus vai agir, que Deus vai abrir as portas e eu continuar com esses sentimentos. Sabe por quê? Porque Deus vai estar mostrando, Deus vai estar agindo e nós não vamos estar habilitados para viver. Aquilo que eu falei em Números, Deus levou um povo para a terra prometida. Chegou lá, Deus cumpriu. Olha, não prometi para você, prometi, está aí, ó, pode lá enxergar. Vocês vão ver que tudo que eu falei é verdade. Vai lá ver. Vamos ver. Vamos olhar, terra maravilhosa. Que maravilha. Aí os outros estavam sendo lá. É difícil de entrar aqui. Olha como é bem guardada. Esses gigantes. 3 vezes o nosso tamanho. Como é que nós vamos vencer? Não tem como. É melhor nós vamos voltar. Aí eu te pergunto, o que Deus fez para essas pessoas? Você está entendendo, meu irmão? Amém. Que muitas coisas na tua vida, na minha vida, elas não estão se abrindo, não estão se realizando. Não é porque Deus está tardando, não é porque não chegou a hora. Tudo tem o seu momento, tem. E muitas coisas que nós não estamos vivendo, nosso momento já passou. E nós não estamos vivendo porque nós estamos enxergando o gigante e não a terra prometida. Comece a enxergar aquilo que Deus tem preparado para você. Comece a falar, Senhor, me mostra. Pai, aquilo que são os meus sonhos. Se você parar para pensar, quantos sonhos você deixou de viver? Porque quando você estava de frente ao teu sonho, você enxergou as impossibilidades, as dificuldades. Talvez uma porta de emprego. Talvez você sonhava tanto com uma porta de emprego. Aí Deus vai e abre uma porta de emprego numa multinacional. E aí você, mas eu não tenho preparo para tudo isso. Eu nem estudei tanto para tudo isso. Eu não tenho uma formação para tudo isso. Sabe qual é o nome disso? Milagre. Glória a Deus. Deus abriu, Deus mostrou. E aí você, mas eu não posso, não tenho condição. Não, acho que não é por aqui. Eu vou naquela empresinha pequenininha ali, eu tenho condição. Ali é mais minha cara. Não está preparado para o grande de Deus. Não está preparado para a promessa de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu também preciso deixar de ser uma pessoa incrédula. No Salmo 25:5. Estou correndo. No Salmo 25:5 a palavra de Deus diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Guia-me na tua verdade. É dessa forma que eu preciso andar. Eu não posso andar naquilo que é o pessimismo, a incredulidade. Eu não posso andar no rancor. Eu não posso andar nessas coisas que me afastam daquilo que são os milagres e as promessas de Deus, e principalmente me afasta da presença de Deus. Porque quando eu ando dessa forma, rancoroso, pessimista, você consegue andar do lado e conversar e ter amizade, tomar um café da manhã com uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga? Em primeiro lugar, porque contagia isso. Isso pega. Se você anda com uma pessoa assim, ore por ela, mas não anda junto com ela. Eu
Eu também não posso ser uma pessoa descomprometida com Deus e com a sua obra. Uma pessoa religiosa, ela tem compromisso com a igreja, ela lava a igreja, ela lava o banheiro, ela agrada o pastor, ela agrada a pastora, ela tem uma responsabilidade, mas ela não tem compromisso com Deus. Compromisso com Deus é uma coisa, agradar a homens é outra. E eu quero dizer para você que, olha, não vai ser você agradando o pastor, não, você tem que agradar, né? Eu também não entendo nada. Vai agora chegar aqui, pastor, fala, não tenho muita conversa com você não, eu quero agradar a Deus. A partir do momento que você vai ter compromisso com Deus e agradar a Deus, você vai agradar o pastor. Mas você precisa entender isso. Eu preciso ter compromisso e agradar a Deus. Compromisso com a obra de Deus. Compromisso. Não seja turista na igreja. Amém? Disponha-se. Se envolva. Glória a Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Chega para o pastor e fala, pastor, eu posso te ajudar em alguma coisa? Quando você se envolve, você se compromete, fica mais fácil do diabo mexer na tua vida. Quando você é turista, é mais fácil. Quando você se compromete, eu me lembro que quando eu comecei no meu ministério, então eu tive um líder que ele falava, olha, você tem que ter comprometimento. E aí eu entrei no ministério, entrei no outro, sabe por quê? Porque tinha dia que eu estava cansado, sem vontade nenhuma de ir para a igreja. Acontece com todo mundo. Tinha dia que eu estava, mas aí eu falava, hoje eu preciso ir, porque eu tenho um compromisso lá. Eu ia. Se eu não tivesse o compromisso, aquele dia eu iria descansar. Eu já dei o testemunho aqui dos milagres que eu vivi através de mim. Talvez aquele dia, se eu não tivesse compromisso, eu estava cansado, eu ia ficar descansando e dormindo em casa. Porque eu estava enxergando o quê? Um gigante, não a terra prometida. Enxerga na tua vida o que Deus está preparando diante dos teus olhos. Enxerga, Deus tem o melhor. Então, nós falamos do que eu preciso deixar de ser. O que eu preciso ser? Primeira coisa, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa guiada pelo Espírito. Glória a Deus. Ela não é guiada pelos sentimentos, pela alma, ela não é guiada pelos achismos, ela não é guiada por aquilo que ela acha correto. Ela é guiada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo que habita nela é o que a guia. Aleluia. Então, quando você estiver propenso a desistir, a não entrar na terra, não tomar posse da tua bênção, automaticamente você cheio do Espírito Santo, ele vai ministrar. Verdade. Ele vai te orientar. Algumas pessoas me perguntam, como é que eu sinto isso? Eu falei, você não sente isso. Isso não é sentimento. Isso é razão. Quando você é guiado e quando você é cheio do Espírito Santo, quando você vai fazer algo que desagrada a Deus, aquilo te incomoda profundamente. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, quando você tem comprometimento com a palavra e você for fazer algo que vai te prejudicar para que você não ponha o pé naquilo que é a promessa de Deus, você vai lembrar daquele versículo que nós lemos. Olha, o Espírito vai falar assim lá no teu ouvido, que ele vive em você. Ó, se você fizer isso, você vai estar debaixo da ira de Deus, porque é assim que vivem os filhos da desobediência. Aí você vai falar, o Senhor, entendi, em nome de Jesus, e vai para o outro lado. Se você não é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai pela tua amargura, pelo teu rancor, a minha vida não dá certo, para que nada acontece, ó dia, ó azar. E você vai fazer aquilo que o teu coração está mandando, a tua alma está mandando, você entra debaixo de uma palavra de maldição e continua. Porque alguém não chega para você e fala, querido, deixa de ser dessa forma, agrada ao Senhor, porque o que Ele tem para você é grande. Glória a Deus. Porque a promessa que Ele tem para você é vitoriosa. Aquilo que Ele tem para você é terra que manda leite e mel, onde dá bons frutos, pare de olhar os gigantes. Eu não sei o teu problema. Você
também não sabe o meu. Mas você sabe qual que é o nosso mal? Supervalorizar, superestimar o problema. Tem pessoas que como gostam de falar de problema. Inclusive era disputa. Vamos ver? Vamos ver quem tem mais? Tem pessoas que é incrível. Se você falar assim, eu estou com uma dor aqui, já tive isso. Nossa, dói. Mano, eu estou com uma dor desse lado aqui, né? Nossa, horrível essa dor. Sempre eu tenho sempre. E se você falar, não, irmão, você não tem, não tenho? Você quer ver que eu tenho? Vai doer agora. Tem pessoas que disputam para ver quem tem mais problema. Como é que vai ganhar? Como é que vai vencer? Como é que Deus vai agir? Quando alguém fala assim, essa minha dor de cabeça, eu falo, ainda bem que é tua, não é minha. Fica com ela. Olhe para aquilo que é o foco, que é o Senhor Jesus. Amém? Os problemas estão aí? Amém. Esses problemas não são maiores que meu Deus. Eu vou passá-los. Eu vou enfrentá-los. Eu vou vencer. Mas para eu vencer, para eu estar debaixo daquilo que é a graça de Deus, eu preciso deixar algumas atitudes. Porque se continuar, eu quero dizer para você que a terra prometida vai ficar lá e você vai ficar aqui. Na igreja. Sem fantasmas. Eu vou à igreja. Não sei que minha vida está assim. Então você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito. E depois você precisa ser, sabe o que? Alegre. Como é difícil ser alegre. Às vezes eu fico em casa, a minha esposa fala assim, você está risada com tudo que você vê na televisão. Eu falo, não estou risada, eu acho legal. Eu me divirto. Ela olha e fala, babaquice isso. Eu falo, mas eu achei engraçado. Eu preciso ser alegre. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 15. Oh, aleluia. Provérbios 15, versículo 13. Vamos ver a importância de ser alegre? Ah, pastor, não está alegre. Isso pegou pesado, não tem nada a ver. Nada a ver. 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Você está entendendo? Um simples ato. Olha a transformação que pode haver na tua vida. Um coração alegre aformoseia o rosto. Você pode ver que toda pessoa alegre é bonita. Só alegre. E fala que a pessoa com tristeza no coração abate o espírito. Quantas vezes você não vê, parece que uma pessoa está falando com você talvez não entenda espiritualmente falando, mas você fala, parece que essa pessoa está pesada, está oprimida. Engraçado que ela não tem motivo para estar assim, mas está ranzinza. Talvez você não saiba explicar o que está acontecendo. E aí está dizendo aqui, ó, que a tristeza do coração abate o espírito. Como que vive uma pessoa espiritualmente abatida? Quantas vezes você vai ver uma pessoa com o espírito abatido? Você vai ver essa pessoa com esperança, você vai ver essa pessoa crendo no Senhor, você vai ver essa pessoa dando um sorriso alegre. Nunca. Porque está dizendo que a tristeza do coração abate. Aí você fala assim, mas pastor, e essa tristeza vem de onde? Vem daquilo que nós falamos no começo, que eu tenho que deixar de fazer. A tristeza vem de amargura, vem de rancor, vem de incredulidade. Você consegue enxergar uma pessoa com tudo isso que a gente falou alegre? Feliz? Não. Aí entrou no lado espiritual, a pessoa está abatida, o espírito abatido, com a cara feia,
Outra coisa é que eu preciso ser uma pessoa amorosa. João 13,35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Glória a Deus. Olha o que Jesus falou. Sabe como essas pessoas vão ser conhecidas, se são meus discípulos ou não? Se elas tiverem amor uns pelos outros. Glória a Deus. Porque a gente vai ver dentro da igreja um falar mal do outro. Eita Deus, verdade. É a igreja falando mal de igreja. E aí Jesus falou assim: olha, um sinal para vocês saberem quem são meus discípulos e quem não são, o sinal é esse: quando você encontrar pessoas que se amam entre si, que têm amor uns pelos outros, esses são os meus discípulos. Glória a Deus. Então precisamos ser amorosos. E eu quero dizer para você que amor, perdão. Essa semana ainda eu estava conversando com o Dr. Leite sobre isso. Amor, perdão, isso não é sentimento. Pastor, amor não é sentimento? Não. Isso é decisão, é atitude. Eu decido perdoar alguém, eu decido amar alguém. Ah, pastor, mas como isso? É verdade. Me explica. Amor é sentimento. Me explica por que um casal, eles se casam se amando, mas eles quando se encontram as pernas tremem, não sente as pernas, um amor tão grande, dá 6 meses de casado e divorcia. Para onde foi o amor? Não existia. Era um sentimento que a gente não sabe qual era. Quando eu decido amar a minha esposa, eu vou passar dificuldades com ela. Nós vamos ter as nossas brigas, nós vamos ter as nossas diferenças, nós vamos ter. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, até falei sobre isso. Você já percebeu que nós já tivemos vários motivos para nos separar? Ela falou para mim: do que você está falando? Eu falei: não tivemos? Já tivemos motivos para nos separar. Por que nós não nos separamos? Porque nós decidimos nos amar. Aleluia. Nós decidimos enfrentar essas dificuldades. Porque quem não decide enfrentar a dificuldade, toda dificuldade é um motivo para que haja uma mudança. Por isso que você vê pessoas casando 7, 8, 10 vezes e vão viver casando. Por quê? Porque o sentimento é esse. Os problemas surgem. Isso em toda a área da sua vida. Perdão. Eu preciso perdoar a pessoa, mas eu ainda sinto uma coisa. Como que eu posso dizer da minha boca que eu perdoo, se está aqui no meu coração eu ainda sinto mágoa? Você vai dizer pela sua boca que você perdoa, Senhor, eu perdoo. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá fazer um churrasco, almoçar, jantar, pedir uma pizza. Não estou falando isso. Mas você não pode ter essa raiz de amargura. Você não pode ter com essa pessoa tudo menos isso. Eu converso com pessoas que são servas de Deus, que vão para a igreja, que têm uma vida, aquilo que eu falei no começo. E quando eu vou ministrar isso, fala para mim: pastor, tudo menos isso. Essa pessoa não quer na minha vida. Se vier nessa calçada, eu mudo. E aí? Será que nós não entramos debaixo da palavra da ira de Deus, da desobediência, sendo que Deus nos falou que nós temos que amar uns aos outros? Glória a Deus. E entendam o que eu vou falar para você. Você não vai sair daqui carregado pelo inimigo no colo e lá agradar. Não é isso. São atitudes. São atitudes. Eu quero tirar isso do meu coração. A palavra de Deus está dizendo que isso abate o meu espírito. A palavra está dizendo que isso daí me distancia daquilo que é o projeto de Deus para a minha vida. Ou seja, cabe a mim decidir. E eu vou decidir continuar com esse sentimento, com esse rancor. Uma pessoa comprometida com oração e com a palavra de Deus. Aleluia. Você, para entrar na terra prometida e para botar a mão no teu fruto, para entrar na tua bênção, você precisa ter comprometimento com oração e com a palavra. Amém? Amém. Faça um compromisso com Deus. Determine um tempo na tua vida. Já falei isso várias vezes, para você estudar um pouquinho da palavra e para orar.
Quando você estiver triste, abatido, aí você, pô, Senhor, mas a tua palavra está dizendo que a tristeza do meu coração abate o meu espírito. Senhor, é por isso que eu estou triste, por isso que eu estou abatido. Ô Senhor, então eu quero entender isso. Ô Senhor, eu tenho tratado as pessoas onde eu trabalho mal. Ô Senhor, eu preciso me consertar nisso. Eu preciso me consertar. Você está entendendo que depende de você, não depende de Deus? Verdade. Se você está rancoroso, tratando as pessoas mal, não vai adiantar você chegar no pastor e falar: pastor, ora pela minha vida que está dando tudo errado. O pastor vai orar, vai ungir e você vai continuar debaixo da desobediência. Verdade. Como que o pastor vai chegar para Deus e falar: Deus, eu sei que a tua palavra diz isso, mas quebra esse galho aí. Amém? A palavra de Deus não volta vazia. Antes ela se cumpre para aquilo que ela foi designada, a palavra do Senhor fala. Ela não volta vazia, ela se cumpre. E eu acho uma bênção, e eu acho muito legal quando as pessoas falam no início dessa palavra, a palavra de Deus não volta vazia, mas ela se cumpre, e todo mundo fala glória a Deus, aleluia, eu vou viver as promessas, mas ela também se cumpre quando nós estamos em maldição porque estamos rebeldes. Eu estou debaixo dessa palavra também. Quando eu não conheço a palavra, eu acredito em tudo aquilo que o mundo me diz. Gente, tem umas revistas, tem uma banca lá na Benedictas, eu paro para olhar as capas, mas conta cada história de Jesus. Que Jesus casou, teve filhos. Outro dia eu vi uma matéria na internet que na realidade Jesus foi uma história do povo da época para poder estabelecer uma religião, mas na realidade Jesus não existiu. Misericórdia. Se você não está preso na palavra, você acredita. Eu não vou dizer que você acredita, mas aquilo que você leu começa a viajar na tua mente. E aí você até fala assim: eu acho até que isso não existe não. Aí eu vou explicar tudo isso que eu estou passando de ruim, né? Você começa a ler histórias. Agora, quando você está comprometido com oração, com palavra, pode vir o que for, que não vai mudar a tua convicção. Amém? Amém. Eu não posso receber de Deus bênçãos, vitórias, aquilo que você tem orado, os teus sonhos, enquanto estiver em desacordo com a palavra. Não adianta eu estar na igreja: olha, escutei uma palavra de poder, escutei uma palavra profética, mas se você não estiver de acordo com a palavra, por que muitas vezes você não vem uma palavra profética de bênção, de poder, de cura, o irmão do seu lado recebeu tudo e você não? Quantas vezes você passou por isso? Talvez porque o irmão do seu lado tinha deixado toda essa característica do homem, da forma antiga. Ele sepultou de verdade o velho homem. E talvez a gente ainda esteja com ele cada vez batendo mais forte. Então precisamos enterrar a nossa velha natureza para nos encaixar naquilo que o Senhor tem para nós. E definitivamente tomarmos posse da terra prometida. A diferença é que aquele povo foi levado pelo deserto para tomar posse de uma terra que eles não conheciam. Imagina as dúvidas que existiam sobre a cabeça dessas pessoas. Olha, vocês vão viver uma promessa, vocês vão viver um milagre, e andando, e gente morrendo, e não chegando. Sabe qual a diferença daquele povo para nós? A nossa promessa, ela já se cumpriu, que foi Jesus Cristo. Nós não estamos caminhando para colocar o nosso pé numa terra prometida, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós já tomamos posse, isso já está sobre a nossa vida. Eu preciso só me infiltrar naquilo que é o projeto de Deus, na palavra de Deus, em oração, em comunhão com Deus, racionalmente. Entender por que a minha vida não está se encaixando por causa dessas coisas que
que nós acabamos de falar, e eu preciso viver, e eu preciso me encaixar, e eu preciso não estar debaixo de uma palavra de filho desobediente. Oh, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, amém, tudo isso é verdade, só que a palavra dele está dizendo que a ira dele cai sobre a vida do filho desobediente. Amém? Amém? Então nós vamos sair daqui nesta noite. Você vai deixar no altar do Senhor nesta noite todo o seu rancor, toda a sua tristeza, você vai deixar hoje. Sabe por quê? Porque não é que nós vamos fazer uma oração forte, que vai quebrar tudo isso na sua vida, apesar que nós vamos fazer também. Mas não é por causa disso. Não vai ser a minha oração, a oração do pastor, que vai arrancar isso da sua vida. Sabe por quê? Porque você vai vir diante do altar do Senhor agora e você vai falar assim: Senhor, entendi a tua palavra. Você não vai falar algo, ninguém vai ouvir o que você está falando. Mas você vai chegar diante do altar do Senhor e falar: Senhor, entendi. Glória a Deus. Porque muitas vezes as coisas estão travadas na minha vida. Aí começa a trazer a tua memória rancor, perdão, falta de perdão. O que mais nós falamos aqui? Intolerância. Quem viu essa semana um videozinho que apareceu no YouTube? Não, acho que não fez. Uma mulher apareceu ali e falou assim: agora eu vou falar sobre paciência. Você viu? Não sei. A gente deu muita risada. Olha, porque a paciência é o fruto do Espírito. Você tem que ter paciência. Acho que o filho dela começou a fazer barulho. Chamar ela. Eu não dei mais risada do que outra coisa que eu não entendi. Eu sei que ela falando de paciência, daqui a pouco ela estava: cala a boca, eu não aguento o que eu vi. Ela estava falando sobre paciência. Nós somos assim. Se você não se policiar hoje, a hora que chegar na tua casa, chuta o cachorro. Se você... eu estou brincando, a gente está rindo, mas isso é um segredo espiritual poderoso. Se você se policiar naquilo que era intolerância, chegando na tua casa, certo tratamento que você dá para uma certa pessoa, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, cheio. E você chegar e falar: a partir de hoje vai ser diferente. Ainda que você não consiga tudo de uma vez, mas, sabe, aquela pessoa onde vinha um balde de água fria, você vai começar: boa noite. A pessoa vai até falar: começa a vir uma transformação que essa pessoa vai começar a chegar e falar: isso está diferente. Mas você vai na igreja, mas que igreja você está indo que eu quero ir junto? A pessoa precisa enxergar isso na tua vida. Não adianta você pregar Jesus, não, tem que enxergar. Então começa a mudar. E automaticamente, aí sim vem uma palavra profética, porque é a palavra de Deus. Começa a mudar. E eu quero ver se quarta-feira que vem não tem pessoas dando testemunho aqui em relação a isso. Glória a Deus. Especificamente, irmãos, coisas que você estava esperando, coisas que estavam demorando, coisas que estavam retidas, porque o mundo espiritual retém, porque a batalha espiritual é grande, por causa do nosso comportamento na terra, por causa da nossa desobediência na terra. Faça uma experiência com Deus. Saia daqui nesta noite largando tudo de ruim que tem no altar aqui, deixando rancor, deixando incredulidade, deixando amargura, deixando tudo aqui. Faça uma força. Ainda que você saia daqui à noite e já aconteça algo hoje mesmo que dá vontade de chutar o balde. Mas aí você fala: não, a palavra do Senhor disse isso para mim. Faça uma experiência. Até quarta-feira que vem, se você não dá um testemunho de algo que está para acontecer na tua vida amarrado, Deus vai liberar. Levanta do seu lugar bem aqui na frente, em nome de Jesus.